Como esperar Jesus? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, muito obrigado por você estar aqui neste espaço de meditação na Palavra de Deus, a nossa homilia diária. E nós vamos meditar o Evangelho que está em Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: O noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: Dá-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar dos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus neste domingo, quero chamar atenção para algo muito importante, sobre a vigilância, estar preparados. Meus irmãos e minhas irmãs, quantas vezes nós nos preparamos para tudo nessa vida? Veja que os nossos jovens que fizeram o Enem, estão fazendo o Enem, eles certamente se prepararam muito para este momento, porque se não se prepararam, o dia vai ser meio que desperdiçado, porque eles vão fazer uma prova pela qual eles não estiveram preparados, não estudaram. Outro detalhe importante é estar preparado justamente para chegar na hora, porque os portões do Enem se fecham, meus irmãos. Então veja que Jesus Cristo, contando esta parábola destas jovens previdentes e imprevidentes, nos mostra a necessidade então de estarmos preparados e de estarmos prontos, porque também os portões podem se fechar. Amados irmãos e irmãs, veja que a sabedoria do Senhor justamente nos convida a sermos previdentes, ou seja, prever situações de demora, prever situações onde eu posso fraquejar. Essas 10 jovens, das quais 5 eram previdentes, elas estiveram preparadas, porque elas pensaram: bom, pode ser que o noivo demore um pouco, então já vou levar mais um pouquinho de óleo, porque se ele demorar, eu estarei pronta. Mas as outras falaram: não precisa dessa preparação toda, isso tudo é exagero, e então elas ficaram de fora da festa de casamento. Meus irmãos, assim como as virgens prudentes que trouxeram óleo extra para as suas lâmpadas, nós somos chamados a cultivar uma fé sólida e a prever as necessidades da nossa santificação, que nos sustentarão em momentos de desafio. Por exemplo, aqui disse: enquanto o noivo estava dormindo, elas cochilaram, mas quando o noivo chegou, 5 delas estavam preparadas. Meus irmãos, nós passamos por tempo de aridez, nós passamos por momentos onde o casamento, talvez o seu casamento pode perder o sentido, onde ser pai e ser mãe pode ser desafiador, onde ser sacerdote também pode envolver o seu momento de sonolência, o seu momento de fraqueza. Então nós precisamos nos preparar para este momento. Por exemplo também, quando vamos fazer uma viagem longa, a gente leva o carro na revisão, a gente troca o óleo, a gente calibra os pneus, calcula a distância que um tanque de gasolina consegue fazer. Para quê? Para que sejamos prudentes e previdentes, para então prevermos quais os momentos de necessidade para fazer uma parada, para possivelmente trocar um pneu, para abastecer de novo. Agora, se eu pego o carro e saio pro nada,
muito pouco provável que eu vou chegar ao destino. A nossa caminhada para o céu, o nosso encontro com o noivo, que é Jesus, que está vindo, e talvez ele demore a vir mesmo, justamente implica essa preparação. Nós não sabemos qual vai ser o dia e nem qual vai ser a hora, diz o finalzinho do Evangelho, versículo 13. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Corremos o risco, meus irmãos e minhas irmãs, de achar porque o Senhor já está aí há 2000 anos, mais ou menos, demorando, por assim dizer, que ele nunca virá. Ou que talvez a minha própria vida não vai acabar. Nós estamos perdendo a dimensão da eternidade. E aqui nós estamos perdendo a dimensão da preparação para a eternidade feliz. Porque a eternidade nós teremos. Só que aqueles que foram imprevidentes, não se prepararam, não estiveram prontos para o encontro com o noivo, que é Jesus Cristo, esses ficarão de fora do céu. Terão a sua eternidade na condenação eterna. Meus irmãos, por fim, quero dar 5 dicas práticas para que nós possamos desenvolver uma previdência espiritual em nossas vidas. Primeira dica: perseverança na oração. Meus irmãos, nós precisamos, atenção, manter uma vida de oração constante, cultivando um diálogo íntimo com Deus para fortalecer a nossa união com o Senhor. Veja que a oração é nossa intimidade com Cristo, é nossa intimidade com o Senhor. Se nós não mantemos esse diálogo íntimo com Deus, nós podemos ir nos esfriando, assim como talvez nós não mantemos uma conversa com alguém que gostamos, nós vamos nos distanciando. Pode acontecer isso também com Deus se nós não mantemos uma vida de oração. Então, primeira coisa, seja perseverante na oração. Segundo ponto, nós precisamos estudar a palavra de Deus. Meus irmãos, busquemos a compreensão das Escrituras, porque a sabedoria divina vai nos guiar nesses momentos de demora de Deus, esses momentos que nós achamos que Deus não vai mais nos socorrer, que Jesus esqueceu de nós. Conhecer a palavra, meus irmãos e minhas irmãs, é preparar-nos para os desafios que a vida nos reserva. E quantos desafios nós passamos, né? Pois então, com a leitura da palavra de Deus, nós recebemos esta luz de Deus. Nós recebemos esse doce conselho do Espírito Santo que nos fala pelas Sagradas Escrituras. Terceira dica: caridade. Meus irmãos, nós precisamos aprender também a antecipar, por exemplo, as necessidades dos outros, praticando a caridade, praticando a ajuda, ajudando mesmo, nos doando, ajudar os menos favorecidos. É uma forte expressão concreta, digamos, de uma previdência espiritual. E assim nós vamos nos preparando para receber Jesus. Quarto ponto, os sacramentos. Meus irmãos e minhas irmãs, esteja em comunhão frequente com os sacramentos. Você conhece os 7 sacramentos? Claro que conhece, né? Se não conhece os 7 sacramentos, passa a estudar, vai conhecê-los. E se você conhece, já responde aqui nos comentários: sim, eu conheço os 7 sacramentos. Mas de forma muito especial, a Eucaristia e a reconciliação, ou seja, a Santa Missa, a Sagrada Comunhão e a confissão, meus irmãos e minhas irmãs, para que nós possamos manter a nossa alma fortalecida, a nossa alma purificada. A Eucaristia nos fortalece, é alimento, e o sacramento da confissão nos limpa, meus irmãos. Então veja que até agora eu disse 4 pontos que nos ajudam a esperar Jesus. Ou seja, como foi o início da pergunta, como esperar Jesus? Então vamos retomar. Primeira coisa, perseverança na oração. Segunda coisa, o estudo da palavra de Deus. Terceira coisa, uma caridade que seja efetiva. Quarto ponto, quarta coisa, os sacramentos. Principalmente quais? Sacramento da Eucaristia e da reconciliação. Mas eu disse 5, então vai aqui o quinto ponto que o próprio Evangelho toca: vigilância sobre as tentações. Meus irmãos, estejamos atentos às tentações que podem desviar nos desviar da nossa jornada espiritual. Ser vigilante constantemente é essencial para manter o foco, para manter a chama da fé acesa. E assim, qualquer coisa que apareça, que tente nos desviar, nós vamos estar atentos. Opa, isso pode ser uma tentação. Por isso eu preciso estar vigilante o tempo todo para não cair na tentação. Amados irmãos, que todos nós possamos, como essas virgens prudentes, preparar o nosso caminho espiritual, mantendo as nossas lâmpadas acesas para receber o Senhor quando Ele vier, que quando Ele chegar, que nós estejamos preparados. Então,
Como esperar Jesus? Destaca aqui um elemento desses que você gostou, que você entendeu. Se esta homilia acrescentou algo na sua vida, envie ela para a sua família, deixe o joinha aqui e nós poderemos agora rezar juntos um Pai Nosso e uma Ave Maria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Antes da Ave Maria, às 8 horas da manhã, celebração da Palavra de Deus, porque eu estarei em Bom Jardim, e o pessoal de Bom Jardim pode então rezar por mim, que eu estarei logo chegando aí para pregar o retiro para casais, uma parte desse retiro, e o pessoal de Doverlândia, estejamos atentos, 8 horas da manhã, a celebração da Palavra de Deus, e às 19h30 eu estarei aqui com vocês, presidindo a Santa Missa, e hoje é domingo do dízimo, então levemos os nossos envelopes para a missa, para consagrarmos o nosso dízimo ao Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.